Paz e muita luz para todos. Eu sou o Profeta Mauro. Vocês são todos bem-vindos ao canal. Meus queridos irmãos, o Criador da terra e do céu seja glorificado aqui na terra, assim como acontece lá no céu. São todos bem-vindos. Hoje, meus irmãos, vou-vos ler um bocadinho dos meus manuscritos. A ciência e a natureza. Sim, vou-vos falar da ciência e a natureza. Aqui nos meus manuscritos eu vou-vos ler um bocadinho. A natureza foi proporcionada ao ser humano no primeiro dia da sua existência pelo Criador do universo em que nós vivemos nele, ou de todo o universo. E quando o Criador fez o ser humano, fez a sua semelhança. Isto é, quando o Criador fez o ser humano, fez a sua semelhança. Não era como ele próprio Deus, mas era semelhante a ele. Só que a Bíblia não vai te falar disso. Eu disse há muito tempo, a Bíblia não é sagrada. Como é que ele diz que, como é que o Criador havia feito o ser humano à sua semelhança? O ser humano é um semideus, ou era um semideus, antes do mal assolar todo o mundo. O ser humano havia sido dado 1000 anos para viver aqui na Terra, e ele era imortal por 1000 anos. Mas só que ali na Bíblia não vem escrito isso, porque eles não querem que você saiba da verdade. O ser humano era imortal por 1000 anos, mas depois de chegar aos 1000 anos, se o ser humano querer continuar a viver aqui na Terra, ele poderia usar a árvore da vida. Isso é para reviver a sua carne. Mas sim, se quiser passar de viver aqui na Terra para viver lá no céu, ele deveria aproximar-se à árvore da morte. Essa árvore da morte ainda hoje em dia existe em Moçambique. Eu não sei nos outros países ou nas outras terras, mas eu conheço da árvore da morte. Nunca cheguei perto dela, mas existe em Moçambique. Vamos desculpar, meus irmãos. Deixe-me ler aqui os manuscritos. Ok. O corpo humano, ele poderia viver por 1000 anos, mas se ele não quiser viver, podia morrer. Mas se não quiser morrer, podia comer da árvore da vida. Eis a razão que eu digo que o ser humano era um semideus. Eis a razão que eles na Bíblia escreveram que o ser humano foi feito à semelhança do Criador. O Criador não morre, mas o ser humano morre. A morte do ser humano só acontecia se o ser humano quisesse morrer. A ciência foi proporcionada ao ser humano pelo diabo com a intenção de conduzir o ser humano ao fundo do abismo. A ciência foi proporcionada ao ser humano pelo diabo com a intenção de conduzir o ser humano no fundo do abismo. Isto porque o diabo não gosta do ser humano. E os seres humanos pensam que o diabo adora os seres humanos. Enquanto isto foi tudo ao contrário. Eis a razão que o diabo destruiu a terra que o Criador havia criado com todo o amor para o ser humano viver por 1000 anos. Destruiu a criação humana, o diabo, por causa do odeio que ele tem contra o ser humano. Mas o ser humano não consegue perceber que o diabo odeia o ser humano. Chegam até a fazer pactos com o diabo por querer fortunas, isto mais aquilo, e pensam que é porque o diabo gosta deles. Enquanto que isso é tudo mentira, é tudo farsa. O diabo dá tudo aquilo que você quer aqui na terra para fazer manutenção da carne, que ele sabe muito bem que a carne não tem nenhum interesse. O que tem interesse é o espírito que pertence a Deus. Aquela alma que tens dentro de si. Ele te engana, te dá toda a riqueza aqui na terra e depois leva a tua alma ou o teu espírito. Meus queridos irmãos, é muito difícil. O que os seres humanos hoje em dia chamam de ciência, aquilo é muito feio nos olhos do Criador. Aquilo que nós chamamos de ciência é muito feio nos olhos do Criador. Isto porque a ciência existe para contrariar a vontade do Criador. A ciência que nós chamamos de ciência hoje em dia existe aqui na Terra para contrariar a vontade do Criador. A ciência representa o mal, representa o diabo, representa o reino do diabo, a ciência.
E a natureza representa o bem. A ciência, a natureza representa o bem. A natureza representa o reino do Criador, porque Ele é que fez tudo aquilo que é natural. Mas tudo mudou quando a ciência começou a dominar os seres humanos. Estamos numa guerra entre o bem e o mal, mas nós, os seres humanos, não conseguimos perceber disso. Por causa da ciência, os dias do ser humano são muito curtos. Os nossos dias, nós, os seres humanos, temos dias muito curtos. Portanto, e os tais dias são cheios de doenças e dores, com muitas dificuldades. Nós, seres humanos, hoje em dia, vivemos com muitas dificuldades. É doença aqui, é doença acolá para viver. É preciso trabalhar, não tem trabalho, não tem comida, não tem isso. É por causa do diabo. Ele é que desenhou toda aquela rotina, é que desenhou todo aquele círculo ali para trancar o ser humano. Fomos trancados pelo diabo aqui, esquecemos quem somos nós. Meus queridos irmãos, é de voltar a vos contar mais um bocadinho no outro dia, mas deixe-me contar aqui para vocês. Hoje é ano 2000, há 700 anos passados, antes de chegarem os portugueses aqui em África, nós vivíamos no mato, numas cabaninhas, não precisávamos de luxo, não precisávamos, mas vivíamos bem, vivíamos sem ficar doentes, éramos muito fortes. Mas quando chegaram os brancos aqui na terra do Cuxo, tudo mudou. E eu quero te fazer entender que há 700 anos, mas sim, já há 2000 anos lá no Egito, não no Egito, assim, posso também falar do Egito, na Ásia, na Europa, há mais de 2000 anos, eles já haviam desenvolvidos que os seres humanos. Há mais de 2000 anos. E eles já lá haviam desenvolvido muito mais que os seres humanos. Por que isso aconteceu? É de vos contar no outro dia, meus irmãos. Eu estou a pedir para vocês me seguirem. Portanto, assim o diabo criou o sistema que hoje temos. Ele destruiu a fonte de alimentação do ser humano para alimentar o sistema de moeda. Quer dizer, o sistema de moeda que nós temos hoje em dia é o sistema satânico. Ele é que desenhou aquilo. As árvores que produziam a comida que nós comíamos, vai lá no livro do Gênesis, ou Gênesis, hás de apanhar que o Criador havia feito no jardim do Éden toda a árvore boa para o ser humano se alimentar dela. Estou a falar do Chibuto. Por favor, meus queridos irmãos, tentem investigar o que tinha na zona de Chibuto, Inhambane, Gaza, aquela zona ali. Onde perceber que aquilo ali era realmente jardim do Éden. As frutas que saíam de lá não existiam em nenhum outro sítio. Portanto, estamos num sistema satânico, um sistema feito pelo Satanás, ou feito pelo diabo, para nós vivermos dentro dele, sermos trancados nele. O dinheiro que nós usamos representa ou simboliza o reino satânico. O sistema de dinheiro, aquele sistema de moeda, simboliza o reino diabólico. Portanto, e o seu símbolo é atribuído a quem for a obedecer às leis diabólicas. De uma outra forma, deixe-me dizer assim, a maior parte dos que estão ricos são ricos porque obedecem às ordens diabólicas. As ordens diabólicas são difíceis, mas quem for a obedecer vai ficar rico. É assim que as coisas acontecem. Aquilo que nós chamamos de riqueza, nos olhos do Criador, é muito feio. Se você é rico, quem deveria ser pobre? Se você é rico, quem deveria ser pobre? O Criador não criou pobre, nem criou rico, mas sim fez a sua criação aqui no Jardim do Éden. Aqui é África. E os que obedecem a sua lei satânica vivem bem aqui na terra, mas os que não obedecem a lei satânica sofrem aqui na terra. É assim que o sistema satânico funciona. É a razão que quando o Criador, desculpe dizer o Criador, quando o Messias foi na montanha fazer jejum, o diabo apareceu lá e disse a ele assim: olha, incline-se a mim, me obedeça para você dominar toda essa gente aqui que você vê nesta terra. Isto porque o diabo sabia muito bem de que ele é que domina toda a gente aqui. Toda a gente está no mal, anda no mal. E é difícil
o Messias falar para eles e eles entenderem o Messias. Isto porque acreditam naquilo que eles veem. Acreditam no dinheiro, acreditam no negócio, já não acreditam na natureza. São assim que as coisas foram. E ainda hoje são. O diabo destruiu a natureza. Eu que estou a falar em frente de vocês, meus irmãos, não acreditam em mim. Por quê? Porque vocês acreditam naquilo que vocês veem. Acreditam no sistema diabólico. Acreditam em presidentes. Acreditam em diretores. Acreditam, como eles dizem, em bispos. Acreditam em papas. O que é um sistema diabólico isso? Esse é um sistema diabólico. Quem lhe pôs para ele ser presidente? Quem lhe pôs para ele ser papa? Porque definitivamente o Criador não foi ele que lhe pôs. Quem criou o dinheiro? O sistema satânico é que criou todo o sistema aqui. Presidente, bispos, papas, professores. É o sistema satânico, meus queridos irmãos. A lei que funciona aqui na Terra é uma lei satânica. Criaram a Bíblia para nos trazer a lei satânica. Existe a verdade e existe mentira, já li no livro. Eu vos falei disso aí. Que a Bíblia não é sagrada porque a maior parte é mentira. Foi adulterada. A Bíblia não é aquela Bíblia original que existiu de Malta Moisés, mas aquela que existe hoje foi adulterada em 1500. Em 1500, quando fizeram a Bíblia, adulteraram tudo aquilo ali para o seu próprio benefício. Dominar em você o cuxo. Eu não estou contra os brancos, não, porque existem outros brancos que têm corações claros, que têm corações mesmo, que conseguem ver que o que estão a fazer os seus irmãos brancos não é nada bom. E se nós, os pretos, dissermos que não, ok, agora é nossa vez, vocês é que devem ser escravos agora, como é que vocês vão se sentir? Vocês é que devem passar fome, como é que vão se sentir? Nós é que devemos viver do melhor. Para vocês, meus irmãos cuxos ou pretos, verem que aquilo que eu estou a falar é verdade. Lá em Dubai, não usam aquela Bíblia que você chama de sagrada. Eles não acreditam no Criador que nós acreditamos. Eles acreditam no sistema deles satânicos. Mas são as pessoas mais ricas do mundo. São as pessoas que vivem bem aqui no mundo. Imagine lá, fazer uma cidade no deserto. O que é isso? São as pessoas mais brilhantes do mundo. Os chineses, as pessoas mais espertas, mais inventadoras. Como é que eles têm esse conhecimento? Como é que eles são bons a isso tudo? Isso porque foram atribuídos o conhecimento pelo diabo. Eu estava a ler aqui a ciência e a natureza. A natureza é atribuída ao ser humano pelo Criador. Mas a ciência é atribuída ao ser humano pelo diabo. Aí é onde está a diferença. Estamos numa guerra entre o bem e o mal. Mas o mal não vai vencer. E nunca vai vencer o mal. Mas, queridos irmãos, os que não obedecem à lei do diabo sofrem aqui na Terra. A ciência trouxe o desenvolvimento humano, aquilo que nós vivemos hoje. E já não conhecemos a natureza. A ciência trouxe o desenvolvimento humano e o humano já não conhece a lei divina. Aquilo que você chama de riqueza, estou bem, I'm successful, como é que se diz? Estou bem, estou podendo. É tudo feio nos olhos do Criador. Eu não tenho medo de vos dizer. Mesmo que vocês me chamem de cela, não preciso de dinheiro de ninguém. Eu não penso que estou aqui para falar isso para você me dar dinheiro. É feio nos olhos do Criador, meus irmãos. Todos vocês devem se render, saberem muito bem de que o jeito que vocês estão a viver não foi do jeito que o Criador planificou para você viver daquela forma. Peça perdão ao Criador, Criador, desculpe-me, tudo isso aqui já soube que é mau, é feio nos seus olhos. Me perdoa, foi o Satanás que me fez, que me enganou. Eu sou o profeta mau, até a próxima oportunidade.